Nós seguimos em Brasília, porque uma reunião esperada para hoje entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pode definir o destino daquela medida provisória que reonera os 17 setores da economia, reonera a folha de pagamento. Acompanhe os detalhes com Bruno Pinheiro. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, volta do recesso hoje com uma missão delicada: negociar com o Congresso o futuro da medida provisória que reonera a folha de pagamento. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já adiantou que a tendência é a devolução do texto ou a derrota no Congresso, e que já derrubou um veto do presidente Lula e manteve a desoneração para os 17 setores que mais empregam no país até 2027. Pacheco já prometeu uma definição ainda em janeiro, não sem antes conversar com Haddad. Na oposição, o sentimento é único: a medida provisória não avança e deve ser devolvida, como ressalta o senador Wellington Fagundes, do PL do Mato Grosso. Então, neste momento, eu creio que nada melhor do que o bom senso. Por isso, nós, os líderes, e como líder do Bloco Vanguarda e outros tantos líderes, pedimos que o Rodrigo Pacheco, o presidente Rodrigo, devolva essa medida provisória e o governo procure dialogar com o Congresso. Como foi? Nós derrubamos o veto, foi conversando, foi dialogando, e o próprio governo entendeu naquele momento que o melhor caminho era derrubar o veto. Como é que vem agora apresentar uma medida provisória de uma hora para outra sem o diálogo? Não podemos aceitar. E também o empresariado, os trabalhadores brasileiros estão praticamente revoltados. A desoneração da folha começou em 2012 em caráter temporário no governo Dilma e vem sendo renovada desde então. A medida substitui a contribuição patronal de 20% sobre a folha de pagamento por alíquotas de 1% a 4,5% sobre a receita bruta. Com a reoneração gradual da folha, o governo espera aumentar a arrecadação para alcançar a meta de zerar o déficit fiscal em 2024. Em entrevista exclusiva à Jovem Pan News, o vice-presidente Geraldo Alckmin defendeu o diálogo com os setores envolvidos para solucionar o impasse. De um lado, precisa ter uma preocupação fiscal, nós precisamos atingir o déficit zero esse ano. De outro lado, estimular o emprego e a renda. Então, o caminho é o bom caminho do diálogo. Para o senador Wellington Fagundes, não é hora de criar gastos para quem gera empregos. Aumentar impostos sobre o trabalhador, isso não é o momento. No Brasil, nós estamos vivendo uma crise, que todos sabem, principalmente porque somos um produtor de alimentos para o mundo, e hoje nós temos uma safra com grandes perdas que já aconteceram e que vão acontecer ainda. A medida provisória também é alvo de questionamento no Supremo Tribunal Federal, mas uma decisão não deve sair antes do recesso do Poder Judiciário. Agora 7h14, hora de apresentar os nossos comentaristas do dia, abrindo a semana, Fábio Piperno, Cláudio Dantas, bom dia, boa semana a vocês. Vou começar com o Piperno, mas a pergunta é a mesma para ambos. Vocês viram na reportagem que a tendência, por enquanto, é que Rodrigo Pacheco ou devolva ao governo a medida provisória ou permita que ela tramite, mas sendo assim, ela muito possivelmente seria derrubada pelo Congresso Nacional. No fim de semana, a gente tratou desse assunto e há alguns grupos de parlamentares defendendo alternativas para compensar a perda de arrecadação do governo com a manutenção dessa desoneração. Entre elas está a destinação de parte do fundo eleitoral para bancar essa perda de recursos, um fundo aprovado em quase 5 bilhões de reais no orçamento para as eleições deste ano, e também a tributação das compras internacionais online de até $50, que hoje são isentas. O que vocês acham dessas alternativas? Começando com você, Piperno. Lívia, bom dia. Cláudio, Rafael, um grande abraço à nossa audiência. Lívia, esse projeto, ele é não uma comédia, mas uma sucessão de erros. Se o Congresso aprovou essas medidas, a renovação da desoneração em dezembro, quer dizer, não adianta, como é que o governo imagina que mandando de novo uma medida que trata desse mesmo tema, uma semana, 10 dias depois ele vai conseguir reverter isso?
é que, assim, é falta de juízo político. A não ser que o governo, naquele momento, enviou 3 medidas. Essa, uma outra que trata, inclusive, de adiar, de postergar a devolução de impostos pagos a mais e também a volta da tributação ao setor de eventos e tal, que vinha sendo, de alguma forma, poupado desde a pandemia, até porque ele sofreu muito. Então, a não ser que o governo enviou essas 3 para conseguir um pedaço disso, assim, a estratégia foi totalmente equivocada e atabalhoada. E veja, o mais incrível é que muitos desses 17 setores, eles também se beneficiam de outras alternativas, outras bondades que o governo, inclusive, com a anuência do Congresso, oferece a muitos setores empresariais, como, por exemplo, esse subsídio que acabou de ser anunciado às montadoras de veículos. E veja, o governo anunciou esse novo projeto que beneficia o setor poucos dias depois de tentar terminar a desoneração também para esse setor, lá o projeto Mover, né, que reúne subsídios aí avaliados em 19 bilhões, que muitos chamam inclusive de Bolsa Anfávia. Então, dá com uma mão, tira com a outra, mas do ponto de vista político, do timing, fez tudo errado. Fora o protecionismo, né, Piperno, porque esse Mover também ele vem dentro de uma lógica de aumento dos impostos para carros elétricos, né, até 35%, ou seja, tem aí também um protecionismo anacrônico que não faz o menor sentido. Muito bom dia, Piperno, bom dia, Colombo, Lívia, bom dia a toda a nossa audiência. Falta coerência ao governo, falta estratégia. Falta entendimento político. Nós estamos vendo numa tacada só um problema de insegurança jurídica, um problema de afronta ao Congresso e um problema mesmo de falta de planejamento, né? Falta de planejamento. É um governo que não participou da tramitação desse projeto da desoneração, ficou 10 meses em discussão, poderia ter trazido suas contribuições, poderia ter mudado o texto, poderia ter minimizado, né, inclusive a desoneração que a gente precisa lembrar sempre, ela começou no governo Dilma, foi uma ideia do PT e atingia mais de 50 setores. No governo do Temer foi reduzida a 17 setores e agora, por uma questão até de segurança jurídica, foi renovado. É preciso pensar o país com visão de longo prazo, não com visão de curto prazo. Isso significa que, claro, alguns setores, se você precisa desenvolver um novo setor, inovação tecnológica, você pode garantir benefícios a esse setor. Mas isso não pode virar um toma lá da cá entre aqueles empresários amigos dos setores amigos e o governo de plantão. Nós, claro, precisamos ter estabilidade jurídica acima de tudo. Então também não faz sentido chegar agora numa canetada e retirar a desoneração de um setor que está organizado e que gera emprego. Aliás, essa desoneração ela teve um impacto positivo aí de pelo menos 15% a mais na geração de emprego em relação aos demais setores. Então está tudo errado. Essas alternativas, inclusive, que estão sendo buscadas pelo Rodrigo Pacheco, são paliativos, elas não são suficientes para compensar a perda de arrecadação. Falta planejamento e falta coerência.